Então você já sabe de quem eu vou falar, não sabe? Aê! Hoje eu acordei bem cedinho para ir lá buscar o pão e tal, né? E aí, eu acordei 6 horas, cara. Já tinha gente correndo aí. Passei por Alice e Sônia caminhando. Encontrei um amigo lá embaixo. 6 horas, todo suado. Que horas que ele começou, gente? Sei lá, 5, 4 da manhã? Não sei, né? Passei lá mais na frente, encontrei outra pessoa também, que eu conheço lá de Macaé e tal, fazendo o quê? Caminhando, né? Eu fico pensando assim no, no, no comprometimento que essas pessoas têm com a saúde, né? Com o bem-estar. Eu lembro que recentemente eu fui fazer uns exames e deu colesterol alto, a glicose quase lá em cima e tal. Aí fui procurar um nutricionista, aí passou opção de coisa. Na primeira semana eu fiquei, sabe? Igual você, né? Primeira semana, né? Pãozinho integral, queijo branco. Aí a nutricionista colocou assim, à noite, pipoca à vontade. Minha esposa sofria, tinha que fazer pipoca todo dia para mim. Durou uma semana, meus irmãos. Uma semana. Serinho, assim? Uma se... Também. E aí eu tinha que fazer atividade física, eu estou lembrando por causa disso, que eu precisava fazer atividade física, e não jogo bola, não corro, não faço nada. E vejo essas pessoas com esse comprometimento todo, fico pensando assim, por que eu não sou assim, né? Tem gente balançando a cabeça assim, tá igualzinho a mim, né? Na mesma pegada aí. Só Jesus, gente. Então, nós vamos falar hoje sobre um homem de ferro também, conhecido como Tony Stark, não é isso mesmo? Tony Stark. Mas a gente está falando sobre os heróis da fé, né? E olhando algumas características do Tony Stark, a gente lembra de José. Pessoas que usaram a sua inteligência, seu conhecimento para transformar o seu meio, para transformar o mundo. Deixa eu falar umas coisas do Homem de Ferro, talvez vocês já saibam, né? Ele, na realidade, herdou uma fortuna enorme, um império do seu pai, que era chamado de Howard Stark. Ele era um garoto prodígio e herdou, assim, a inteligência do pai dele. Desde criança ele já tinha feito várias invenções, tinha ganhado vários prêmios já. Só que ele curtia a vida adoidada, era um garotão, playboy, sem compromisso, sem comprometimento. E ele ia vivendo a vida dele daquele jeito ali, né? Até que com 21 anos os pais dele falecem e ele precisa assumir a empresa da família. E numa dessas coisas que ele estava fazendo pela empresa dele, ele precisa fazer... o pai dele, a empresa do pai dele era de armamento bélico, né? Fortalecia os exércitos ao redor do mundo, coisa de alta tecnologia, né? E tudo mais. E ele, assumindo a empresa, teve uma época que ele foi no Afeganistão fazer uma apresentação aí dos armamentos, das coisas, das inovações bélicas que eles tinham e tudo mais. E ele fez a apresentação para poder vender aquele negócio ali, e voltando, né, ele voltou em todo um comboio, tinha toda uma questão especial para segurar, guardar a vida deles. Eles sofreram um atentado de um grupo lá do Afeganistão. E ele precisa sair do carro, e quando ele sai do carro, vem um míssil, para perto dele assim, não dá tempo dele correr. O míssil explode, voa, destroça tudo telado, aqueles... esqueci aquele negocinho que... Estilhaço, obrigado. E aquilo perfura a armadura dele, não era a armadura do Homem de Ferro ainda, mas ele estava de colete. Aquilo perfura ele e entra em vários lugares, inclusive no seu coração. E aí aqueles estilhaços, né, cada vez se aproximava do coração e certamente ele ia morrer. E quando ele acorda, ele já está preso, aquele grupo prendeu ele e ele conhece ali um cientista muito inteligente também. Ele fez um negócio que colocou aqui, e vocês vão entendendo o que aquele negócio aqui no meio dele aqui. Coração de ferro, é isso aí. O cara fez uma gambiarra lá, na verdade é essa, mas o cara era muito inteligente. Ele fez uma espécie de imã que puxava aqueles estilhaços para fora, não deixava ele ir em direção ao coração e fizesse com que ele morresse, né? E aquele grupo que sequestrou o Tony Stark, eles estavam querendo que eles desenvolvessem algo assim, muito poderoso para poder conquistar o mundo e aquele negócio todo. E aí ele é obrigado a
fazer isso, fazer um armamento poderoso para ele, só que ao invés de fazer um armamento poderoso, ele finge que está fazendo aquilo e começa a fazer uma coisa para ele fugir dali. Ele melhora aquele negócio que colocaram nele aqui, e ele começa a fazer uma espécie de armadura, que ele ia voar e tudo mais. Enfim, não vou contar a história toda, não. Mas o fato é que ele consegue fugir e com uma nova visão agora, com um novo comprometimento. Acabar com a guerra mundial. Ele queria parar de fabricar os armamentos e salvar todo o universo. E ali é o comecinho do Homem de Ferro, né? E o ápice disso tudo, a mudança que ele teve, o comprometimento que ele teve, não foi exatamente no primeiro filme Homem de Ferro, mas foi no filme Vingadores Ultimato. Eu vou pedir para... Vamos ver se vai dar certo agora, se a cena vai acontecer. Vamos ver essa cena. E eu sou o Homem de Ferro. Sr. Stark? Oi. Sr. Stark, pode me ouvir? É o Peter. Ei. Deu certo. Sr. Stark. Vencemos, Sr. Stark. O senhor conseguiu, senhor, conseguiu. Sinto muito, Tony. Oi. Oi, Pepe. Sexta-feira? Funções vitais críticas. Tony, Oi. olha pra mim. Pode ficar tranquilo. Relaxa agora. Dá vontade de chorar, gente? Meus irmãos, alguma coisa aconteceu na vida de Tony Stark que mudou a forma dele pensar. Ele era um garotão, playboyzão. Alguma coisa aconteceu na vida dele que fizesse que ele ficasse totalmente comprometido com algo. Se a gente olhar para a vida de José, meus irmãos, José, ele foi o 11º filho de Jacó. E a Bíblia vai dizer que Jacó, o seu pai, amava mais José do que seus irmãos. Né? O Jacó fez uma túnica para ele, bonita, longa e tal. E essa túnica significava uma preferência mesmo do seu pai. Os seus irmãos passaram a odiar José por causa disso. José era uma pessoa sonhadora. E ele tem um sonho, não vou detalhar o sonho, mas que, em resumo, tanto os seus irmãos quanto os seus pais iriam se prostrar diante dele. Aquilo faz com que os seus irmãos fiquem ainda com mais raiva de José. Os irmãos José pensam até em matá-lo, mas, por fim, ele é vendido por um grupo de ismaelitas que estava passando ali na hora que eles estavam juntos, que é vendido lá no Egito por uma pessoa chamada Potifar. José se torna chefe dessa casa de Potifar, e ele prosperava em tudo que fazia. Potifar deixou tudo na mão de José lá.
esposa de Potifar tenta José. José, a Bíblia vai dizer que ele era uma pessoa formosa. A esposa dele a esposa de Potifar vai tentar José. José vai resistir, vai fugir daquilo ali. E, por fim, ele é preso por conta disso. Na cadeia, ele conhece duas pessoas que estavam presas, que serviam um rei, um copeiro e um padeiro. Essas duas pessoas sonham. José interpreta o sonho deles. Um iria voltar a servir o rei e o outro iria ser morto. E José pede àquela pessoa que ia ser solta: lembre-se de mim, por favor. E aquela pessoa não se lembra de José. E aí, mais na frente, o faraó tem um sonho. E aquela pessoa lembra: olha, José interpreta os sonhos. Vamos chamar José. Chama José. O faraó teve um sonho. E, resumindo o sonho do faraó, aquele sonho significava que teriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita seca, muita escassez. E José dá toda uma orientação ao faraó. E, em resumo, José se torna governador do Egito. E ele tem um comprometimento, assim como Tony Stark tinha um comprometimento. O comprometimento de José era salvar o seu povo e levar ele para a terra que Deus havia prometido que daria a ele. Na ficção, depois vocês podem ler Gênesis, a partir do capítulo 30 por aí, vai conhecer toda essa história, tudo isso que eu resumi muito rapidamente aqui. Mas na ficção, o Homem de Ferro ele está comprometido em salvar todo o universo. Inclusive, ele morre por causa disso. Naquela cena ali, ele pega as joias do Thanos, para quem viu o filme sabe, e no estalar de dedos, ele evita que todo o universo seja destruído. E ele salva todo o universo. Ele está comprometido com isso. José está comprometido em salvar o seu povo, de onde viria Jesus Cristo para salvar todos nós. Algo durante a vida de José aconteceu na vida dele para que ele fosse comprometido com isso. E aí José, como governador lá do Egito, abaixo de Faraó só tinha José, cara. Você imagina, uma pessoa de uma terra estranha que foi para lá. E nessa história desses 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, durante o tempo de escassez, as pessoas precisavam ir até o Egito, nações de todos os povos, de todas as regiões, iam até o Egito para poder comprar comida, porque não tinha comida em lugar nenhum. E o Egito só ia enriquecendo com isso, acabou o dinheiro do pessoal. E eles começam a trocar os seus bens, gados, ovelhas, cavalos, em troca de comida, e o Egito só vai enriquecendo. Acabou os bens. As pessoas começaram a pegar ouro, prata, tudo que tinha de valor, passaram para o Egito, compraram comida, e o Egito só ia se enriquecendo. Por fim, as pessoas não tinham mais o que vender, venderam suas propriedades e praticamente se venderam. Os egípcios praticamente se venderam ali, venderam suas propriedades e viraram praticamente escravos. Com isso, o Egito se tornou uma nação poderosa. O faraó chegou a dizer, no versículo 44, que ele era o faraó, mas sem o aval de José, ninguém faria nada no Egito. José estava assim, por cima da carne seca, né? Estava podendo, estava assim, tirando onda. Mas tem um poeta dos tempos recentes, chamado Tony Garrido, que vai dizer o seguinte: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. A vida não tinha sido fácil para José, mas ele estava comprometido com algo muito maior do que ele. José correu perigo, podendo ser levado até a morte, por exemplo, no episódio ali da esposa de Potifar. Ele poderia ter morrido ali, mas ele diz o seguinte, quando isso acontece: como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra o meu Deus? Quando a gente está comprometido com algo que é maior do que a gente abre mão de muita coisa. Abre mão de muita coisa. O fato é que quanto mais a vida parecia piorar para José, ele se mantinha firme. E uma frase que, se vocês forem pegar o texto, vocês vão ler e vão perceber que
a frase que sempre falava, e Deus estava com José. Mesmo nos momentos difíceis lá dele, lá preso, quando foi vendido, tornou-se escravo, a Bíblia vai sempre dizer que Deus estava com José. Mas por que José ele aparece na galeria dos heróis da fé? Lá em Hebreus 11, que Sávio leu ontem, no versículo 22 de Hebreus 11, vai dizer o seguinte: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. E sabe o que diz em Gênesis? Esse texto que eu li está em Hebreus, mas esse texto está fazendo menção ao texto de Gênesis 50, 24 e 25, que diz o seguinte: depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. José, ele estava comprometido com uma missão, fazer a vontade de Deus e apontar para quem de fato salvaria todo o cosmos, salvaria todo o mundo, Jesus Cristo. Não com estalar de dedos, como foi aqui com o Homem de Ferro, na ficção, mas morrendo em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia. José foi usado por Deus para preservar a nação de Israel. Existia um plano de Deus para a nação de Israel. A nação de Israel foi escolhida por Deus, que através dela viria Jesus Cristo, o Messias prometido. O Messias prometido desde Gênesis 3,15, meus irmãos. Gênesis 3,15, no início da Bíblia, já faz menção a Jesus Cristo quando diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é conhecido como proto-evangelho. Esse texto já está fazendo menção a Jesus Cristo. Queria te convidar a ler um texto comigo, porque você abrisse a sua Bíblia. Gênesis 41, de 37 a 46. Gênesis 41, de 37 a 46. Nós vamos ouvir aqui algumas coisas que eu já disse aqui. Gênesis 41, de 37 a 46. Amém? Este conselho foi bom aos olhos do faraó, falando sobre o plano que José tinha com relação ao sonho dele. E aos olhos de todos os seus subordinados. Então, o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este, falando de José, em quem esteja o Espírito de Deus? Olha o faraó reconhecendo aqui. Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Estou ficando velho, meus irmãos. Tem que chegar mais perto aqui. E o faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou-o na mão de José, vestiu de trajes de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez subir à sua segunda carruagem e o conclamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. A história de José, ela aponta para uma história muito maior.
Na realidade, meus irmãos, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus Cristo. Tudo que acontece desde o Antigo Testamento até o seu ápice no nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tudo apontava para Ele. Jesus, meus irmãos, é um José melhor e verdadeiro. Sávio falou ontem que Jesus é um Abel melhor e verdadeiro. Jesus é um José melhor e verdadeiro. Vejam as semelhanças. José foi traído pelo seu irmão Judá, que o vende. É Judá quem incentiva a venda de José lá atrás. Jesus foi traído e vendido por Judas, que tem a mesma raiz do nome, Judá. José esteve na prisão com 2 condenados. Um ascendeu ao palácio e o outro foi morto. Jesus esteve na cruz com 2 ladrões. Um foi para o céu e o outro foi condenado. José foi tentado pela mulher de Potifar e resistiu. Jesus foi tentado no deserto por Satanás e venceu todas as tentações. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. José, lá na frente, se vocês continuarem lendo a história, José perdoou todos os seus irmãos. Jesus na cruz encerra toda a nossa dívida do pecado, nos perdoando. Toda a Bíblia aponta para Jesus e é tudo sobre Jesus. Na ficção, o Homem de Ferro estava comprometido até a morte por causa da sua missão. E se vocês já assistiram Os Vingadores Ultimato, tem um pedaço ali, um pouco antes dessa cena, em que o Homem de Ferro pega a luva com as joias da mão do Thanos, ele tem uma conversa com o Doutor Estranho. Sabe quem é o Doutor Estranho? Ele fala para o Homem de Ferro que para o mundo ser salvo, todo o universo ser salvo, ele teria que morrer. Então, quando ele faz aquilo ali, ele já sabia que aquilo ali custaria a vida dele. E na história que a Bíblia narra de José, nós podemos até distorcer, meus irmãos, o que está escrito aqui na Bíblia. Nós podemos criar várias histórias do que está acontecendo com José aqui, porque José ficou próspero, meus irmãos. José era a nação do Egito ali, era a nação que estava mandando na época. E ele era o segundo cara da linha ali. Acima de José só tinha o faraó, só tinha o rei. Então ele estava podendo. Então a gente pode tirar várias histórias, e a gente ouve várias histórias por aí, como por exemplo, como gerir bem os meus recursos. José interpretou bem os sonhos ali. Tem uma que é maneira também, de repente pode ser tema de sermão. Veja essa aqui, 3 passos para o sucesso financeiro. Persistência, resiliência e foco. Essa outra que é mais comum. Quem espera, sempre alcança. Essa é boa também. A melhor que eu acho é essa aqui. Pode virar um sermão também. Como virar um milionário até os 30 anos. José se tornou rei do Egito com 30 anos de idade, meus irmãos. Rei era o faraó. Mas a gente pode ouvir mensagens por aí assim. E por aí vai. Mas a Bíblia não é sobre nós. Nós podemos ler a Bíblia e encontrar soluções para os nossos problemas, consolo, tudo isso. Mas a Bíblia conta a história de Jesus Cristo salvando o seu povo. Mas o que a Bíblia nos fala da história de José, o quanto ele estava comprometido a ponto de correr risco de morte na sua missão. Jesus Cristo, como lá o Homem de Ferro, ele também sabia que viria para morrer. Ele sabia que viria para morrer. Embora sendo Deus, ele vive uma vida perfeita que somos incapazes, morre carregando a nossa culpa e vence a morte, ressuscitando ao 3º dia. Nós éramos incapazes de fazer isso. José foi usado por Deus para que a missão de Deus fosse realizada. Mas a história de José apontava para Cristo. E nós? E o Senhor estava com José. Podemos ouvir isso ao nosso respeito? Estamos comprometidos com a missão de Deus. Até que ponto? Até que ponto nós estamos comprometidos com essa missão? Eu me lembro que quando eu estudava, aí sabe, vai falar assim, 1912, 1920. Se fosse sábio falando aqui, ia ter uma piada dessa.
Com certeza. Mas não sei como é que é na época para vocês hoje em dia, né? A minha época de escola, por exemplo, era de nota assim, A, B, C, D e E, é assim ainda. Ou é média? Agora é média, né? Tem colégio que é A, B, C. Meus irmãos, eu sempre fui um aluno de C. Sempre fui. Minha mãe trabalhava no colégio que eu estudava e ela conhecia os professores. Então, eu só era aluno de C, provavelmente por causa disso. Sempre fui ali na média, passava raspando e tal. Nunca fui inteligente também não, né? Cá para nós. Mas será que é suficiente estar na média? Será que é suficiente que tirar C é acima de 50, né? Será que é suficiente tirar 50? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e você imagina que Deus tem um aparelho lá que vai, que precisa completar o download. Vamos imaginar assim? Para saber o quanto estamos comprometidos com a missão que é de Deus e que todos nós fazemos parte dessa missão, assim como José. Assim como José, eu e você, nós também fazemos parte da missão que é de Deus. E você imagina Deus com um aparelhozinho que vai baixando ali o seu download. Você vai imaginando aí, se para cada pergunta que eu fizer e for positivo, o download vai subindo lá. Beleza? Vamos fazer esse teste? Não vale ponto para gincana não, tá bom? Cada pergunta assim positiva que você vai fazer, você vai subindo o seu download. Vamos ver se completa 100%? Com relação à oração, por exemplo. Tem orado regularmente a sós com Deus? Subiu o seu download? Deu uma subidinha? Eu tenho orado com a minha família? Eu tenho orado pela salvação dos pecadores? Tenho pedido a Deus para que coloque pessoas na minha vida para ouvir da sua graça? Eu tenho orado pelos enfermos? Tenho orado pela minha nação? Essa aqui é difícil, acho que o download de ninguém vai subir, hein? Tenho orado pelos nossos governantes? Tenho orado uns com os outros? Como é que está seu download aí? Está fazendo a conta? Está subindo? Com relação à leitura da Bíblia, tenho dedicado tempo para estudar a palavra de Deus? Não é ler, é estudar. Tenho meditado dia e noite na palavra, conforme o Salmo 1, versículo 2, vai nos orientar. Eu tenho procurado ler a Bíblia para edificar o meu lar. A Bíblia tem sido uma resposta aos meus dilemas. Tenho lido bons livros que possam me edificar. Subiu o download? Deu uma subidinha aí? Tem mais pergunta. Com relação ao meu comprometimento com a minha igreja local, eu tenho colocado os meus dons e talentos a serviço do próximo. Eu tenho compartilhado esses dons e talentos para treinar outros irmãos. Subiu o download? Com relação ao ID, a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Tenho falado do evangelho a toda criatura. Tenho procurado conhecer pessoas novas para falar do seu evangelho. A minha vida tem sido um exemplo para aqueles que me rodeiam. Isso certamente abriria portas para falarmos do evangelho. Subiu o download? E quanto ao meu tesouro? Tenho sido um contribuinte regular na minha igreja local? Tenho contribuído financeiramente com alegria? Tenho sido generoso nas minhas contribuições? Subiu o download? Vou parar por aqui. Como é que está o seu download aí, gente? Eu não imagino que Deus faça desse jeito. Mas se fosse desse jeito, como é que estava o nosso download lá? 90%? 100%? Ou igual a mim, assim, 50% na época do colégio? As respostas a essas perguntas vão nos dar um panorama do quanto estamos comprometidos com a missão que é de Deus. Aí você pode falar para mim assim, ó, meu download está 100%. Eu te faço só mais uma pergunta. Qual é a sua intenção? Qual é a sua motivação quando você faz isso tudo? Porque se a motivação também não for a glória de Deus, zerou o download. Porque tudo que fazemos
precisa ser para glorificar a Deus. Quando eu contribuo, por exemplo, quando eu entrego o dízimo, a oferta, isso não é para fazer nenhuma barganha com Deus. Eu preciso glorificar a Deus. A motivação do meu coração é obedecer ao Senhor e o glorificar. Então, tudo que fazemos precisa ser para glorificar a Deus. E aí, meus irmãos, você pode ficar pensando assim, poxa, é muito difícil. Meu download acho que não chegou a 40%. Meu download não chegou a 30%. Mas eu quero fazer só mais uma pergunta. Se o seu download está 30%, 40%, 20%, a pergunta que eu te faço é a seguinte: essas coisas te incomodam? Que se te incomodam, eu acredito que a gente está no caminho, meus irmãos. Isso precisa nos incomodar. Isso precisa mover a minha vida. Mesmo que seja como eu faço de vez em quando, né? Preciso caminhar, começo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana já não vou. Mas aquilo me incomoda. Eu sei que isso faz parte de mim e eu preciso fazer. Agora, meus irmãos, se isso não te incomoda, eu queria te convidar a você refletir sobre a sua vida. Se todas essas perguntas que eu fiz aqui não te incomodam, tem algo errado. Tem algum problema, meus irmãos, que vocês precisam orar e pedir a Deus sabedoria para compreender melhor. Por que isso não nos incomoda? E também não é aquele negócio também, olha, tem uma parte que está beleza, outra parte não, mas tá bom, já que essa aqui, meus irmãos, tudo isso aqui precisa nos incomodar. Pode ser que o nosso download não chegue a 100%, mas isso precisa nos incomodar. Porque nos incomodando, e a gente buscando, e a gente tentando, e a gente orando, e a gente se humilhando a Deus, pedindo sabedoria a Ele, isso vai comprovar que somos do Senhor. Sabe o que te incomoda? Não é você que se incomoda com isso. É o Espírito Santo que te incomoda. E essa é uma marca daqueles que pertencem ao Senhor, que fazem parte do povo de Deus. Esse povo que lá atrás José preservou, correndo risco de vida. Fez parte da missão de Deus para preservar o povo, tirar o povo de onde estava, levar para o Egito, e deixou ordens claras que Deus iria levá-los à terra prometida, que era a terra de Canaã, que virou a terra de Israel. Só que Jesus veio, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e vai voltar para nos levar para uma Canaã melhor e perfeita, que é o céu. Meu irmão, se essas coisas não te incomodam, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, peça a Deus para te incomodar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, obrigado por essa palavra. Ela não é minha, mas ela é do Senhor. E essa palavra precisa me incomodar. Se eu me sinto relapso em algum desses pontos, isso precisa me incomodar, meu Deus. E eu te peço, eu te suplico que isso me incomode, e incomode os meus irmãos aqui também. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar e para continuarmos a missão que é dele. Na cruz, nós fomos libertos para fazer aquilo que era preciso fazer. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos use para irmos além. Em nome de Jesus Cristo. Amém.